E aí? Beleza. Um mascarado psicopata retorna a uma pequena cidade do interior após 50 anos dos seus crimes brutais. E em Slasher, série da Netflix de 2016, o Carrasco é o executor dos 7 pecados capitais, matando os infiéis em uma trama de suspense e mistério com muita violência. E agora cabe a essa garota, sobrevivente dos crimes do maníaco, descobrir quem está por trás da máscara do Carrasco, o executor assassino. A punição para inveja é afogamento. E a minha avó era a pessoa mais invejosa que eu já conheci na minha vida. Por favor, não faz isso. Meu Deus do céu! Sarah Bennett é uma pintora, retornando para sua cidade natal, Waterbury, em Connecticut, junto com seu marido Dylan, um jornalista que agora é redator do jornal local. Mas os motivos ao qual ela se mudou, além da casa embargada há mais de 30 anos, foi finalmente liberada pela justiça, visto que os assassinatos ocorridos na casa tinham sido completamente solucionados. Em 31 de outubro de 1988, os pais de Sarah estavam se preparando para saírem no Halloween, mas sua mãe, Rachel, estava indisposta, visto que estava com Sarah quase 9 meses na barriga e iria ficar em casa assistindo um filme. E seu pai, Brian, iria com seu amigo Alan tomar cervejas. Mas nesse momento, uma pessoa mascarada e misteriosa chegou na casa e Brian, achando que era seu amigo Alan, o deixou entrar. Que bom, 5 minutos depois, o próprio Alan chegou fantasiado de Rei Arthur e ficaram na dúvida de quem era aquele maluco mascarado. Só que Brian nunca iria saber, pois nesse momento foi atacado por trás, perfurando seu peito e o rasgando na barriga com um facão. Mas Alan levou apenas um corte em seu rosto e o assassino o deixou fugir. Já Rachel, mesmo grávida, tentou correr, mas acabou caindo. E ali, deitada no chão, foi game over. Já era. Mas o impressionante desta cena não foi aquele tipo de assassino que esconde a identidade. No momento que os policiais chegaram na casa, ele estava sem máscara, segurando a pequena Sarah, visto que ele mesmo arrancou da barriga de Rachel. E o maníaco foi preso pelos seus crimes e se chamava Tom Winston. Mas agora, retornando para sua antiga casa, Sarah começou a rever conhecidos, como o sargento Harry, filho de Alan, que acabou virando policial na cidade, e seus patrões Robin e Justin, e sua vizinha, nada feliz com sua mudança, a senhora Verna Breakbite. E além de ser antipática quando eles chegaram, não foi nada amigável. E Sarah, quando tentou cumprimentá-la, não foi nem um pouco educada com ela. A sua mãe era uma vagabunda e Deus acabou com ela. E pelo que parece, você é igual a ela. Nossa! Mas apesar de Sarah já ter o lugar para expor seus trabalhos em sua galeria, tinha outra intenção, de conversar com o assassino de seus pais, num lance de terapia para enfrentar os seus medos. E só a ideia de conversar com ele já deixava ela incomodada, querendo naquela noite tomar um ar, saindo pela rua da casa para espairecer sua mente. Mas neste momento ele apareceu, o mascarado que tinha o codinome de Carrasco, correndo atrás dela, que achou que era coisa de sua cabeça e seu marido Dylan a encontrou, achando que tinha sido alguns adolescentes na rua assustando sua esposa. E nessa os intimidou, obrigando os moleques a saírem da rua. Que olha, um deles voltou sozinho aquela noite para casa, destruindo as caixinhas do correio da rua com seu taco de beisebol. Mas deu de cara com o Carrasco, que aproveitou e encheu o garoto de porrada. Já Sarah finalmente foi à penitenciária de Frank e ficou cara a cara com o assassino de seus pais, Tom Winston. Mas foi uma conversa rápida, já que percebeu que foi um erro ela ter ido conversar com ele. Mas Tom Winston plantou uma semente na cabeça de Sarah, que toda a verdade estava escondida na sua casa e saberia todos os motivos dos assassinatos. E a semente deu certo, ela encontrou uma janela falsa no porão e lá tinha uma câmera e várias fitas da época do seu pai, onde uma delas
delas tinha um filme adulto, feito por sua mãe e seu pai, junto com um cara misterioso. E neste momento pediu informações para o sargento Harry, onde Julie e sua esposa não gostou muito, mas segundo informações dele, o cara no filme era ex-marido da vizinha Verna Blackbite, que há muitos anos, desde criança, não via ele. E olha, eu não sei se foi oportunidade da série ou do roteiro, mas Dylan saiu atrás de sua esposa aquela noite, e a própria Verna entrou na casa deles, onde mexeu na geladeira, comeu um pedaço de pizza e ainda mexeu nas coisas do casal. Só que deu de cara com um vídeo adulto e ficou possessa de raiva, e neste momento roubou a fita, que foi para sua casa chorar as mágoas de uma traição do passado, enquanto o casal retornava para casa. Mas daí que as coisas ficaram interessantes, pois na madrugada o carrasco invadiu sua casa, partindo para cima dela, a atacando, e pior que isso, a amarrou em sua cama e sem piedade cortou suas pernas e arrancou os seus pulsos. Meu Jesus amado! Os gritos foram tão altos que Sarah ouviu de sua casa, e nesse momento foi verificar se algo tinha acontecido com ela. E entrou na casa, já que a porta estava aberta. E Sarah encontrou a senhora Blackbite morta, sem os pulsos e sem os pés na cama. E assustada, ao sair do quarto, deu de cara com o carrasco, tomando um baita susto e caindo pela escada, ficando desacordada, onde o assassino apenas colocou a fita de vídeo em sua barriga. E Sarah acordou no hospital ao lado de sua esposa e do oficial de polícia, querendo pegar depoimentos de Sarah assim que ela acordasse. Que olha, das várias séries que já vimos aqui no canal, não entendi por que não prenderam Sarah, mas ela disse que era o tal carrasco com sua máscara estranha e sua faca gigante na mão. Mas o chefe de polícia e até Dylan não acreditaram muito. O lance que a cidade em si tinha muitos segredos. E na missa do dia seguinte, onde Alan, o sobrevivente, que agora era padre da cidade, disse em seu sermão que sentia que os moradores guardavam vários segredos, mas não podiam esconder de Deus e deveriam seguir os caminhos de Deus, dando a entender que muitas pessoas naquela cidade escondiam segredos terríveis. E Sarah, buscando respostas, foi falar com Tom Winston, dizendo a ela o que houve, mostrando que tinha um imitador agora, mas na verdade estava terminando o que Tom começou. Mas segundo Tom, ele estava fazendo da maneira errada, e com a ajuda de Sarah iriam descobrir quem era aquele assassino. Por que me ajudaria a pegá-lo? Sei lá! Mas vida que segue, e Sarah começou a montar sua galeria. E recebeu naquela manhã a visita de Heather, uma garota transtornada por ter perdido sua filha, e não entendeu nada do que ela estava falando, levando algumas cartas da antiga farmácia do local onde ela trabalhava, que ao sair percebeu que tinha uma carta sem nome, com uma mensagem bíblica em um número estranho. E ao abrir, tomou um baita susto, pois dentro da carta tinham enviado um dedo para ela. E novamente o chefe de polícia, Walt, estava tirando depoimentos de Sarah, que ficou irritada com ele, que deixavam assassinatos e casos peculiares passarem despercebidos. Que bom, tive a mesma preocupação, pois parecia que a polícia do local estava nem aí para os casos. E olha que o padre estava certo em relação aos pervertidos deste lugar, pois Robin, um dos donos de praticamente todos os estabelecimentos da cidade, gostava de uma sacanagem em seu computador. Mas dessa vez o carrasco cortou a energia, o deixando no escuro. E quando foi verificar, ele apareceu e correu atrás dele e começou a atacá-lo em um beco. Mas foi salvo por um comerciante local que o puxou para dentro e trancou a porta, mas deixou o Robin apavorado. Já Sarah, com a ajuda de Tom, descobriu que os números eram coordenadas de um lugar, e mesmo ele alertando para não ir sozinha, ao chegar no local deu de cara com uma caverna, que bom, tropeçou e lá acabou achando um corpo, no que pareceu estar morto há vários anos. E o mesmo chefe de polícia estava no local, e Sarah, em outra discussão, revelou a teoria de Tom Winston, que o propósito do carrasco era punir as pessoas pelos 7 pecados capitais, já que Verna tinha cometido o pecado da ira e a punição era ser desmembrada. E claro que o oficial não gostou nada disso, mas
achando que Sarah estava atrapalhando as investigações e não iria confiar suas investigações a um assassino condenado. E olha, até que não era uma teoria ruim, pois Verna descobriu sobre o caso com os pais de Sarah e atirou nele. E o único lugar que ela encontrou para esconder o corpo foi naquela caverna. E naquela tarde, Sarah recebeu a visita de sua avó, que explica com quem Sarah cresceu na infância naquela cidade, mas percebeu que ela não queria ficar ali por muito tempo e também escondia vários segredos de sua neta. E não só ela, mas também o padre visitava Tom Winston e era ele que pedia orientações para o assassino. Mas foi no hospital que as coisas pioraram para Rob, pois houve uma queda de energia providencial, já achando que o carrasco estava por ali. Mas na verdade era apenas um cara entregando flores, e no bilhete era apenas pêsames pela sua perda. Pois na verdade quem era o alvo era seu marido, Justin, que na festa de caridade que estava dando naquela tarde sofreu uma overdose e acabou morrendo ali com seus convidados na sua casa de luxo à beira do rio. Sarah, com suas investigações, descobriu que Justin sofreu o pecado da gula, no qual a punição era engolir sapos e ratos. Então o que ele tinha cheirado era veneno de rato. E provavelmente, como Verna tinha escondido seu pecado de todos. E não só ele, mas várias pessoas naquela cidade escondiam segredos horríveis, como a avó de Sarah, que no verão de 1968 presenciou um terrível acidente, onde um bloco de concreto caiu na cabeça de sua melhor amiga, a deixando em coma por mais de 50 anos. E outra velha amiga estava no volante do carro e viu de perto o que fizeram com sua amiga. Mas agora, depois de tanto tempo, buscava a redenção de alguma forma. Mas o carrasco estava observando Sarah naquela noite. Mesmo tendo a viatura protegendo sua casa, o assassino atacou o policial. Começou a ligar para Sarah, fazendo aquele terror psicológico na casa. Mas o sargento Harry chegou e o carrasco fugiu pela janela. Mas o lance é que ele não queria matá-la, apenas deixá-la com medo. Mas essas ameaças, Sarah decidiu ir embora daquela cidade. Mas Dylan tinha escrito sobre Heathers. E agora, a garota estranha, que tinha falado com Sarah no outro dia, tinha sido presa pelo assassinato de Justin, já que na sua casa foi encontrada várias evidências, inclusive muito veneno de rato e uma ligação com o tráfico de drogas entre os dois. E essa matéria fez o editorial vender mais jornal em um dia que todo o mês. E a chefe precisava dele naquela cidade ainda. Que foi uma sequência de furos de roteiro que quem ainda vende jornais. Mas se esse é o problema, sendo redator, poderia trabalhar de qualquer lugar. E não precisava ficar exatamente naquela cidade. E foi bem conveniente, pois Sarah e sua avó estavam saindo da cidade. E alguém as encurralou, fazendo jogar o carro na mata. Mas a avó de Sarah tinha uma arma e nem esperou o cara sair do carro, metendo bala nele. Poxa, esperava pelo menos ver a cara do assassino, né? E aí você deve pensar, voltaram pela estrada ou ligaram para a polícia pedindo ajuda? Claro que não, né? Foram mata adentro a pé, correndo vários riscos de serem pegas pelo carrasco. Mas lá na mata, sua avó fez uma revelação, que foi ela que estava na ponte, grávida de sua mãe. Em um lance de inveja, jogou um bloco de concreto que acabou pegando na sua melhor amiga. Mas sua intenção era de acertar a garota que estava no volante. E teve que conviver com isso por 50 anos. Que tá na cara que é uma tentativa de homicídio e é cadeia na certa, mas preferiram não fazer nada. Mesmo brava com sua avó, preferiram andar mata dentro. E o impressionante foi que o Robin descobriu sobre seu marido. Aí a teoria da gula faz sentido, que ele na verdade manipulava todo o financiamento da imobiliária, comprava imóveis e não pagava, deixando a promessa de pagamento e cheques sem fundo. E a dívida que ele tinha era de mais de 2 milhões de dólares. E agora essa dívida estava tudo nas costas de Robin. E nisso o carrasco atacou mais uma vez, visto que as duas, não sei como, se perderam na mata. E ele sequestrou a sua avó, colocando uma corrente em sua perna presa em um bloco enorme de concreto, em um dos portos de barcos abandonados da cidade. E bom, aí já sabe, né? O carrasco apareceu e mesmo ela implorando não teve jeito. Ele pegou o bloco enorme e jogou no rio. Não faz isso
Nossa senhora! Minutos depois, Sarah a encontrou, que ficou bastante assustada com o que viu. Mais uma vítima, e as coisas agora estavam mais próximas do que ela imaginava. E segundo a lógica do assassino dos 7 pecados, Sarah nem precisou pensar muito. Já sabia que a punição para a inveja era afogamento. E esse era o pecado de sua avó. Que tem horas nessa série que Sarah é super inteligente. E tem outras que preferem ir mata dentro, correndo risco de vida. Mas novamente foi atrás de Tom e queria pegar o assassino. Mas ele não poderia sair da prisão. A única coisa que ele poderia fazer era orientá-la, dizendo que o carrasco tinha uma fraqueza, pois todos os pecados juntos formam um pecado cardinal da escuridão chamado de orgulho. E que ele está tão cego em seu orgulho de cumprir os seus pecados que logo irá escorregar neste orgulho. E será a oportunidade de Sarah de pegá-lo. Sabe as palavras de um psicopata, né? O pecado cardinal, orgulho. Quem estiver fazendo isso está cego pelo próprio orgulho, e o orgulho será a sua ruína. Impressionante. Aí a polícia tinha fortes evidências que o carrasco era Trent Brackbright, sobrinho de Verna, a vizinha morta há alguns dias, pois ele ficou com toda a herança dela e tinha desavenças com Justice, e fazia experimentos de taxidermia bastante bizarros com os animais. Mas a polícia estava completamente enganada, pois caçando cervo naquela tarde foi encurralado e fugindo mata dentro caiu em uma armadilha. E era justamente ele, o carrasco, que aproveitou que Trent estava com sua perna quebrada e jogou várias cobras venenosas nele, que acabou morrendo horas depois. E olha, só agora o chefe de polícia estava percebendo que tinha alguma ligação com 7 pecados capitais, pois ele mesmo fez a pesquisa e descobriu que a punição pelo pecado da preguiça era ser jogado em um poço cheio de cobras. Você é louco? Assim, Sarah começou a cogitar junto com Robin os possíveis suspeitos religiosos que poderiam fazer isso, e começaram a descartar nomes, mas o de Alan, o padre da cidade, era o mais forte suspeito. Mas toda a série tem suas enrolações, e o episódio mostrou que tinha alguns suspeitos fora do radar, como Johnny, esposa do sargento Harry, e o próprio marido de Sarah, Dylan, que tinha comportamentos bastante estranhos, pois alguns dias ele não suportava o lugar, e agora, por causa dos assassinatos, até na TV iria aparecer. E para falar com Winston na penitenciária, levou uma mecha de cabelo dela, já que tinha sido isso que ele pediu. E foi revelado algo ainda mais suspeito, pois Dylan escrevia para Winston antes mesmo de Sarah, e as cartas estavam guardadas, apesar de Winston nunca ter as lido. Novamente, Dylan. O quanto a Sarah sabe. E para encerrar essa primeira parte, pelas investigações, Trent, quando era motorista de ambulância, deixou uma garota que precisava de atendimento para trás. E isso caracterizava a preguiça, pois essa garota acabou desaparecendo na cidade. E era justamente a filha de Harris, a maluca que foi presa, mas foi solta logo em seguida, pois as provas que pegaram eram inconsistentes. Mas Julie, que era enfermeira, deu depoimento, que contou que Trent estava sozinho na ambulância aquela noite, e foi por isso que ele foi morto pelo seu pecado. Mas na verdade era mentira, pois eles estavam juntos, como Sarah descobriu em uma filmagem. Então, segundo a teoria, Julie seria a próxima. Então o chefe de polícia foi atrás dela na casa de Harry, já que ele não poderia ir, pois era próximo demais, e se desse alguma coisa errada, os dois estavam correndo perigo. Mas o chefe encontrou apenas um manequim na casa, onde na verdade Julie estava na igreja. E foi lá que o carrasco apareceu, que deixou ela inconsciente, a levando para algum lugar. E foi a punição mais bizarra até agora, pois acordou em um campo com alguma anestesia e com soro em suas veias para ficar acordada. E o mais bizarro, vários favos de mel em seu corpo, que atraía ratos e outros bichos. E bom, foi encontrada 2 dias depois em estado de decomposição, com o corpo todo comido pelas criaturas.
criaturas. Caraca. Já sabemos que os pecados da ira, gula, inveja e preguiça foram os alvos do carrasco, mas ainda faltam 3 pecados. Então, o carrasco ainda terá mais 3 vítimas. E claro, descobrir quem está por trás dessa máscara, que só saberemos no próximo vídeo desta série. Enfim. Slash era uma série até bacana, com 4 temporadas. Se vocês gostarem dessa, com certeza terão mais vídeos por aqui. Mas apesar da ideia ser bacana, nessa primeira temporada foi um pouco mal explorado, onde os pecados capitais ficaram mais como um elemento extra do que realmente encaixando na história. Mas não tira o suspense e de uma série bacana, e o assassino é um mascarado anônimo por enquanto. Que se seguir a lógica de Pânico, por exemplo, teremos 2 assassinos no final desta temporada. Mas lembre-se, é apenas uma teoria. Bom galera, esse foi o Solucionando Filmes, até o próximo vídeo, valeu a nós, fui!